palavra é tua, a igreja é do Senhor. Então fala conosco nessa noite através da vida do teu filho, porque estamos prontos para ouvir o que o Senhor tem para falar conosco, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Abra a vossa Bíblia, por gentileza, ainda sobre vossos pés. Segundo livro do profeta Samuel. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 9, versículo de número 1 ao versículo de número 13. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 9, versículo 1 ao versículo 13. As irmãs já deixam um louvor na agulha, que a gente vai concluir com as irmãs louvando a Deus, a pedido da vossa dirigente, a missionária Severina. Vamos concluir aqui com as irmãs louvando a Deus com alegria. Capítulo 9, versículo 1 ao 13 diz assim: E disse Davi, ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas. E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi, e disse-lhe o rei: És tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algo da casa de Saul, para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Marquim, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi, e o tomou da casa de Marquim, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra, e se inclinou e disse Davi: Mefibosete? E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência, por amor de Jonatã teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu, de contínuo, comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem és teu servo, ou quem é teu servo, para que tu teres olhado para um cão morto, tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos, teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho de teu senhor tenha pão que coma. E Mefibosete, filho de teu senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: conforme tudo quanto meu senhor o rei manda seu servo, assim fará teu servo. Porém, Mefibosete comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica, e todos quanto moravam em casa de Ziba era servo de Mefibosete. Versículo 13 para encerrar. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia a mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Diga amém. Amém. Toma o teu assento, por gentileza. Eu ia pedir um retorno, mas não foi a missionária Severina que estava tampando a caixa aqui. E eu tentando ouvir minha voz pelo retorno, eu vou pedir um retorno depois de terminar a leitura. Aí ela saiu da frente e o retorno chegou. Glória a Deus. Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Queridos, esta tarde Deus colocar uma palavra ao meu coração para compartilhar com a igreja. Será uma palavra textualizada e dando assim também um tema para melhor compreensão. É tempo de
exaltar Mefibosete. O tema da mensagem dentro do texto é tempo de exaltar Mefibosete. Eu acredito que o capítulo 9 do segundo livro do profeta Samuel, todos nós a conhecemos, o texto da palavra de Deus. Há muito tempo atrás, já ouvimos falar deste texto por boca de milhares de pregadores. A história do menino Mefibosete, que no capítulo de número 9, agora já é um homem formado. A Bíblia Sagrada começa destacando o texto a partir do versículo de número 1, que diz: e disse Davi, ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que ele faça bem, por amor de Jonatas. Eu quero chamar a vossa atenção para o versículo de número 1, que horas nós acabamos de ler. Quem está falando essas palavras é o rei Davi. Davi aqui está no trono, mas ele está no trono sobre todo Israel. Capítulo 2, segundo livro do profeta Samuel, Davi é rei sobre Judá. Só para refrescar a nossa mente, capítulo 16 do primeiro livro do profeta Samuel, Davi é ungido rei, mas continua pastoreando as ovelhas do seu pai, porque há uma trajetória entre a promessa de Deus e o cumprimento da promessa. No capítulo 16 do primeiro livro do profeta Samuel, quando Davi recebe o óleo da unção, é Deus fazendo a promessa na vida do mesmo, que este seria rei sobre todo Israel, mas precisava, entre a promessa e o cumprimento da promessa, o processo que Davi iria passar para tornar-se rei sobre todo o Israel. Durante este processo de Davi, Davi conhece o homem por nome de Jonatas. Este Jonatas é filho do rei Saul. Diz a Bíblia que Davi tem uma amizade sadia com Jonatas, a ponto de, no capítulo de número 19 do livro de 1 Samuel, Davi fazer uma aliança com Jonatas, ou Jonatas fazer uma aliança com Davi. O capítulo de número 20, versículo de número 14, o texto diz: se eu então ainda viver, porventura não usarás comigo de beneficência do Senhor, para que não morra. É uma aliança de Davi e o seu amigo Jonatas. Jonatas, príncipe em Israel. Jonatas, filho do rei Saul. Só que a Bíblia destaca que este Jonatas, por sua vez, tem um filho que no livro de 1 Crônicas denota o nome deste filho como Meribal. No livro de Samuel denota-se o nome do filho de Jonatas por nome de Mefibosete. Dois nomes, mas uma única pessoa, filho de Jonatas. A Bíblia diz aqui, no versículo de número 1, que Davi se lembra desta aliança, porque no capítulo 9, versículo 1, quando Davi se lembra da aliança, isto significa que Davi aqui é um rei poderoso. Davi aqui está se lembrando de um homem esquecido. Davi aqui está se lembrando de uma aliança antiga. Davi aqui está usando uma bondade inesperada ou inesperável. Por quê? Porque Davi se lembra: eu fiz uma aliança com Jonatas. Neste período aqui, o rei Saul já havia morrido. Neste período aqui, Jonatas também já havia morrido. Neste período aqui, Davi já havia se colocado sobre o trono, sobre todo Israel. Então Davi está dizendo: eu não me esqueci da minha bondade para com Jonatas, eu não me esqueci da minha aliança para
para com Jonatã. O versículo de número 1 traz de lição para nós a bondade que não esquece a aliança. Vou repetir, versículo de número 1 faz a gente aprender a bondade que não esquece a aliança. Deixa eu te dizer uma verdade aqui. O versículo de número 1 é um quadro da graça de Deus para conosco. O quadro da graça é: a minha bondade não esquece da aliança. O quadro da graça é: a minha bondade não esquece da promessa que eu te fiz. Ou seja, não é os méritos de Jonatas, não é os méritos de Mefibosete que faz com que Davi venha se lembrar das promessa ou da aliança que ele fez com Jonatas. Então, nesse contexto aqui, Davi está em uma tipologia bíblica do próprio Cristo, e o próprio Cristo na tipologia está dizendo: a minha bondade te alcança, a minha bondade não esquece da promessa, a minha bondade não esquece da aliança. Se não fosse a bondade dele, nós não estaríamos aqui. Dá um retorno para mim mais aqui. A minha bondade, glória a Deus, boa. A minha bondade não se esquece da aliança. Mas perceba, o texto da palavra de Deus continua dizendo: e havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi. E disse o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. Perceba que o versículo 2 é a continuidade do versículo 1. O versículo 1 está dizendo que Davi se lembra da aliança e ele precisa usar de beneficência por amor de Jonatas, pela aliança que ele fez com Jonatas. Se havia em região que Davi estava alguém da descendência de Saul, no versículo de número 2, alguém tocou a bola. No versículo de número 2, alguém denunciou que no palácio do rei Davi há um servo por nome de Ziba. Este Ziba, por sua vez, ele é servo de Saul. E talvez Ziba sabe de alguma coisa. Duas coisas me chamam a atenção aqui. Primeiro, Davi não sabia que Ziba era servo de Saul. Segunda coisa que me chama a atenção aqui é que Ziba sabia que havia alguém da descendência de Jonatas, e Ziba, por sua vez, não lhe fala nada. Por que está todo mundo silêncio aqui? Por que Ziba está silêncio? Porque ninguém denuncia Ziba para o rei? Por que Ziba não denuncia Mefibosete, que está lá em Lodebar, para o rei? Está todo mundo silenciado, só esperando o rei querer usar de benevolência. Vou te mostrar o porquê. Porque naquela época, no Antigo Testamento, quando os reis saíam na guerra e vencessem uma guerra, a postura, o comportamento de todo rei era: vamos matar toda a descendência do rei. Ora, quem matou Saul não foi Davi. Quem matou Saul foi os filisteus. Não, deixa eu corrigir. Quem matou Saul foi o próprio Saul, porque ele pede para o seu pajé de arma lhe ferir. Está no capítulo 31 de 1 Samuel. E o seu pajé de arma não tem coragem. Então Saul pega a sua espada e coloca sobre a sua barriga e deita sobre ela. Mas ele já estava ferido. Por quem? Pelos filisteus. Porque Saul é rei, Saul tem a coroa, Saul tem o respeito como rei, Saul tem a honra como rei, mas Saul não tem mais a presença do Deus que é maior do que o rei Saul. Saul não tem mais a presença de Deus. Então, se Saul não tem a presença, ele tira a sua própria vida. Quem matou Saul foi o próprio Saul em uma guerra contra os filisteus. Então
Então logo, Saul também, ele compra Davi. Lembra-se de toda a perseguição que Davi passa a partir do capítulo de número 16, capítulo de número 17, capítulo de número 18, começa a maior perseguição de Davi. Para o capítulo 18 ao capítulo 31, Saul persegue Davi à risca. Então todo mundo sabe que Saul queria matar Davi, por várias vezes tentou matar Davi. Então no palácio, Davi agora é rei, Saul passou, então ninguém vai tocar bola e dizer: Davi, no teu palácio tem um servo por nome de Ziba, que era servo do rei Saul. Ziba muito menos iria dizer: o rei, diante dessa região aqui tem o filho de Jonatas, que é neto do rei Saul. Cuidado, rei. Não tem, ninguém denuncia, com medo. Mas quando Davi se apresenta e Davi disse: eu quero usar de benevolência. Agora vou te mostrar outra razão aqui. A outra razão, porque o versículo de número 2, o texto está dizendo: és tu Ziba? E ele disse: teu servo. Versículo 3, o rei pergunta para Ziba, e disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas. Ainda há um filho de Jonatas. Agora presta atenção, o texto aqui não terminou, o texto aqui não findou, o texto aqui não encerrou. O texto está dizendo, vírgula, ainda há um filho de Jonatas, vírgula, o rei, mas é aleijado de ambos os pés. Dobra a tua atenção aqui, por favor. A pergunta é, Davi está perguntando o defeito daquele que é descendência de Saul, sim ou não? Não. Davi está perguntando que este é aleijado ou não, sim ou não? Não. E por que Ziba já vai apresentar o servo, vai apresentar o filho de Jonatas e dizer, é aleijado de ambos os pés? Razão bíblica, exegético, está justamente no capítulo de número 5 do livro de 2 Samuel, no versículo de número 7 e 8, o texto diz, porém Davi tomou a fortaleza de Sião, que esta é a cidade de Davi, que futuramente ficou conhecido como a cidade de Jerusalém. Ou seja, o versículo de número 7 demonstra Davi conquistando uma cidade. Qual é a cidade? É a cidade que Davi está no capítulo 9, versículo 1 de 2 Samuel. Agora olha o versículo de número 8. Porque Davi disse naquele dia, qualquer que feriu Zebuseu e chegar ao canal aos coxos e aos cegos, que a alma de Davi aborrece, será cabeça e capitão. Por isso se diz, nem cego nem coxo entrará nesta casa. Que casa? A casa da cidade de Davi. Que cidade? A cidade de Jerusalém. Aonde Davi estar aqui? Em Jerusalém. Versículo 13, o texto diz, morava pois Mefibosete em Jerusalém. Qual é a cidade? A cidade de Jerusalém. Havia um costume, havia uma lei. Na cidade aqui, no palácio do rei, não entra cego, não entra coxo, não entra pessoas aqui com defeito. Preste atenção. Ziba, quando viu a pergunta do rei, o coração de Ziba aliviou. Por que aliviou? Porque Ziba pensou, se eu falar para o rei do filho de Jonatas e a mostrar para o rei que ele é coxo, que ele é aleijado, não é de um pé não, é ambos os pés, o rei não vai trazer ele para o palácio, o rei não vai trazer ele para Jerusalém. Se o rei não trazer ele para o palácio, para Jerusalém, automaticamente na fila, quem é que está na fila? Ziba, o servo de Saul. Talvez a benevolência caia para mim, talvez a bondade caia para mim. Quem é
é Ziba aqui nesse contexto? Ziba aqui é o servo que conhece o caminho de Lodebar. Ziba, o servo que conhece o caminho de Lodebar. E porque Ziba nunca ensinou o caminho de Lodebar, é porque Ziba, ele não está de olho em exaltar Mefibosete. Ziba, todavia, queria que Mefibosete estivesse lá, esquecido em Lodebar. Mas quando a beneficência do rei chega, quando a bondade do rei vem, junto com ela a lembrança da promessa, junto com ela a lembrança da aliança, ele não quer saber os defeitos, ele não quer saber que é aleijado de ambos os pés. O que ele quer saber: eu quero cumprir com a minha promessa, eu quero cumprir com a minha aliança, eu quero cumprir com a minha bondade. Qual é a ordem do rei? Ô Ziba, eu não quero saber que o menino é aleijado de ambos os pés. Tu sabe onde ele está? Eu sei aonde. Em Marquim, lá em Lodebar. Então manda chamar, manda chamar, manda chamar, manda chamar. É tempo de exaltar Mefibosete. Se prepara, Mefibosete, para sair da terra de Lodebar. A bondade do rei te alcançou, a bondade do rei te viu, a bondade do rei renova a promessa, a bondade do rei renova a aliança. É tempo de sair de Lodebar. Ziba sabe o caminho, mas não ensina. Então tem Marquinho. Interessante é que Marquinho, sem ganhar nada, sem ter, aleluia, nenhum benefício com isso, viu a história de Mefibosete. Pastor Adriano, como é a história de Mefibosete, coitado? Fala para mim, capítulo 5, 1 Samuel. A história de Mefibosete era o seguinte: quando mataram Jonatas, mataram o rei Saul, a Bíblia diz que chegou a notícia sobre toda a terra de Israel: Israel perdeu a guerra, Saul é morto, os príncipes do rei é morto, Jonatas é morto. Uma ama. O que é uma ama? Uma serva. O que é uma serva? Uma criada. O que é uma criada? Aquela que cuidava do menino. Ela pegou o menino Mefibosete. Mefibosete não nasceu coxo, Mefibosete não nasceu aleijado. Mefibosete ficou deficiente, primeiro, por causa das consequências da guerra. Segundo, por causa da pressa de uma ama. Diz a Bíblia que ela pegou o menino com 5 anos de idade, saiu desesperado para tentar socorrer o menino, para tentar salvar o menino. O menino cai dos seus braços. Aonde o menino cai eu não sei, se é numa pedra, se é numa terra dura, mas a velocidade que ela correu foi tão grande e a queda foi tão terrível que as pernas do menino ficou atrofiada, ele ficou aleijado de ambos os pés, defeituoso. Pegaram o menino e levaram para a cidade de Lodebar, terra sem pasto, terra esquecida. Lá em Lodebar tem um homem de coração beneficente. Ele pega o menino e diz: eu vou criar ele aqui, pode deixar comigo, eu vou cuidar deste menino. É como que dizer: este menino tem promessa, este menino tem aliança. Está em Lodebar hoje, mas amanhã vai estar em Jerusalém. Está em Lodebar hoje, mas amanhã vai estar na presença do rei. E quando o rei diz para Ziba: manda chamar Mefibosete lá de Lodebar para Jerusalém. Pastor Adriano, o Senhor, as irmãs preparam o louvor. O Senhor não falou que havia uma lei dada pelo rei Davi, que na cidade de Jerusalém, e principalmente no palácio, não entrava coxo e nem cego? A lei é do homem, a ordem é do homem. Mas quando vem a ordem de Deus,
as coisas mudam, a história muda. O menino aleijado de ambos os pés, que agora é um homem casado, que tem um filho por nome de Mica, que está no versículo de número 12, vem diante da presença do rei, com medo, pergunta para o rei: o Senhor está usando de beneficência com um cão morto como eu? E o rei começa a dizer: não tema, Mefibosete, eu vou usar contigo de beneficência por amor de Jonatas. Por amor de Jonatas. O que é isso? É uma promessa que eu fiz para Jonatas, é um benefício que eu vi para Jonatas. Tem muita gente que vai alcançar muita promessa de Deus por causa de uma aliança que Deus fez com alguém da tua família. Por causa da oração de alguém, Deus vai começar a exaltar Mefibosete. É aleijado, tem defeito, mas vai sentar na mesa com o rei. Primeiro, não temas. Segundo, eu vou usar contigo de beneficência. Terceiro, vou restituir toda a terra. Quarto, tu vais sentar à minha mesa, vai comer como fosse um dos meus filhos, vai se vestir como príncipe, vai estar na mesa do rei, comendo outra coisa. Não é um dia de privilégio, não, é de contínuo. Daqui para frente, enquanto eu for rei, você vai ficar assentado à minha mesa. E o texto termina dizendo assim: morava, pois, Mefibosete, aonde? Em Jerusalém. Versículo de número 4. E disse o rei: onde está? Está quem? Mefibosete. Disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Marquim, filho de Amiel, em Lodebar. Versículo 13. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia a mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. O defeito saiu? O defeito saiu? O defeito continuou? Continuou. Mas ele ficou em Lodebar. Aonde ele está? Em Jerusalém. Assentado aonde? A mesa do rei. Deus não chama ninguém capacitado, Deus não chama ninguém perfeito. Você é cheio de defeito, mas Deus tem uma aliança contigo. Deus tem uma aliança contigo. Deixa eu te dizer, o tempo de exaltação chegou, o tempo de Deus te tirar de Lodebar chegou. Te prepara, Lodebar nunca mais. Te prepara, quem está te aguardando é Jerusalém. Se prepare, você vai sentar na mesa do rei. Se prepare, você vai comer na mesa do rei. Se prepare, você vai se vestir como os filhos do rei. Se prepare, você vai ter honra lá em Jerusalém. Lodebar nunca mais. Jerusalém te aguarda. É o tempo de Deus. Exalta Mefibosete. As irmãs cantam. Tempo de exaltar Mefibosete. Esta palavra tem endereço esta noite. Se prepara para começar a ver a beneficência. Põe a mocidade para cantar com vocês aí, pode pôr. Chama as duas jovens, canta com as irmãs, pode cantar. Canta com alegria, minha filha, canta. O grupo Shekinah, saudamos a igreja com a paz do Senhor. Pode vir, irmã Vitória, venha cantar com as irmãs, venha cantar com as irmãs. Canta, minha filha, venha cantar em nome de Jesus. Pode vir cantar, pode vir cantar. Glória a Deus, canta para Jesus nesta noite com alegria. Vamos ouvir essas irmãs cantando para o Senhor Jesus. Esta palavra esta noite tem endereço. É tempo de exaltar Mefibosete. Alguém vai continuar olhando para o defeito das tuas pernas. Alguém vai continuar olhando para o teu passado e dizer: mas não é aleijado de ambos os pés. É, mas é o tempo de sentar na mesa do rei. É o tempo de estar em Jerusalém. Pode soltar, pode soltar. É o tempo da exaltação de Deus na terra dos viventes. Olha a grandeza de Deus aí, ó. Estou presente
forte como um fogo no recinto. Pra quem não me conhece, sou eu, Deus, que falo agora contigo. Escute! Sou ilimitado, meu poder é grande. O universo inteiro é um ponto distante. Perto da minha glória, tudo que é grande fica pequenino. Sou eu quem faço a chuva descer sobre a terra. É a grandeza dele. Sou eu quem faço as flores florescerem no seu jardim. Sou eu quem ponho o doce do mel. Sou eu quem pinto o azul do céu. Sou eu quem tinjo de branco e amarelo os mais lindos jasmins. Sou eu quem faço o gelo da Antártida. Quando eu piso até a terra bala. E sou presente hoje como grande. Estou aqui. E sou grande, sou eterno, sou inabalável. Ninguém sabe quanto pesa a força do meu braço. Eu entro dentro da fornalha e faço um camarim. Seja amor da minha igreja. Estás amando de mim. É Deus, viu? É Deus. É Deus. Quando Ele quer, Ele faz. Quando Ele quer, Ele faz. Quando Ele quer, Ele exalta. Quando Ele quer, Ele usa de beneficência. Quando Ele quer, Ele cumpre a promessa. Quando Ele quer, Ele cumpre. Sou eu quem faz o gelo da Antártida. Quando eu piso até a terra bala. E sou presente hoje como grande. Estou aqui. Aqui para dizer que sou grande, sou eterno. Sou inabalável. Ninguém sabe quanto pesa a força do meu braço. Eu entro dentro da fornalha e faço um camarim. Seja amor da minha igreja. Estás amando de mim. Nunca levou. Nunca levou. Nunca levou. Matou Faraó e seu exército. Fez Nabucodonosor comer capim por 7 anos. Matou Herodes, morreu comido bicho, porque Ele não muda. Sim. Tudo está sob a minha Missão. Que diz? Eu seguro os planetas na palavra. Eu não preciso de um espada ou de uma arma para proteger meu povo quando pede. Se eu sobrar, tudo que eu vi desaparece. Eu sou eterno, infalível, imortal. Sou reto, soberano, general. Um problema impossível nunca vi. Desci do céu e como um grande estou aqui. Aqui para dizer que sou grande, sou eterno, sou inabalável. Eu entro dentro da fornalha e faço camarim. Seja amor da minha igreja. Estás amando de mim. Desaforo pra casa. eu sou imutável. Ele é imutável. Eu sou imutável. Ele é o Deus que não muda. Glória a Deus. Querida, ainda sobre os vossos pés, vamos estar agradecendo a Deus por mais um culto de trabalho do ciclo de oração. Deus abençoe os nossos irmãos, todos quanto vieram ao culto nesta noite. Glória a Deus. Pai, nesta noite nós queremos te dar graça por mais um culto, pela tua palavra, pela tua presença, pela vida dos teus filhos que vieram esta noite adorar a ti, Senhor, conosco. Pai querido, eu quero pedir ao Senhor, visita o teu servo, o presbítero Osvaldo Pacheco. Senhor, dê saúde ao teu filho, Senhor. Problema no fígado, problema no estômago, problema no pulmão, vai colocando as tuas mãos e colocando tudo novo para a glória do teu nome, mas segundo a tua
tua vontade, pois eu não sei qual é a tua vontade na vida de cada um, segundo a tua vontade e o teu querer, opera o milagre. O nosso dever, como diz a tua palavra, é orar, e a oração do justo pode muito ter seus efeitos. Também o Evandro, Senhor Deus, estenda as tuas mãos, opera o milagre e alcança com a bênção da salvação. Despede teu povo em paz, dando a noite de descanso, é o que eu te peço em nome de Jesus, amém. Quantos vão levar a bênção? Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, e os santos digam juntos, amém. Cumprimenta o teu irmão e a tua irmã com a paz do Senhor Jesus. Diga para ele e para ela: foi bom você vir aqui esta noite.